Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, dirigido pelo Sam Raimi, traz essa volta triunfal deste diretor que ficou literalmente afastado de direções por um longo tempo e que de uma certa forma mostra o quanto esse filme é aquilo que o MCU estava precisando de novidade nessa nova fase que a Marvel está apresentando. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Leitura e Imagem, e eu me chamo Rafael Solon, e hoje nós vamos bater um papo sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e lembrando que este vídeo contém nenhum spoiler sobre o filme. Logo, eu vou falar muito mais sobre os detalhes técnicos dessa produção, então para aqueles que ainda não assistiram o filme, fiquem tranquilos, pois nós não vamos tratar de nenhum assunto que esteja correlacionado com a narrativa tanto do primeiro, segundo e terceiro ato. Então, vamos começar a falar sobre essa produção. O que eu mais gostei dos aspectos técnicos a respeito do filme é exatamente o fator de que eu não fazia a menor ideia do que eu estava esperando quando eu fui assistir o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Sam Raimi, ele é um diretor muito versátil exatamente pelo fato de que o que marcou muito a carreira dele foi exatamente o fato dele ter feito uma trilogia que é muito famosa, né? Que aqui no Brasil ficou muito conhecido como Uma Noite Alucinante, né? É um título bem Sessão da Tarde, sendo bem sincero. E o que eu acho mais legal é exatamente o fato de que a Evil Dead, né? A Morte do Demônio, ou Uma Noite Alucinante, esse filme, ele tem um aspecto que, se você for assistir nos dias atuais, você vai até achar um tanto cômico. Ele é uma forma de terror, né, horror, com elementos cômicos. E parece que o Sam Raimi, ele trouxe nesse Doutor Estranho o que ele sabe fazer de melhor no início da carreira dele. Exatamente, que ele pega os elementos do horror, dos jump scares, e ainda assim ele consegue, em um determinado momento do filme, eu diria que o primeiro ato do filme me trouxe muito aquela sensação nostálgica de estar assistindo o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2, lembrando que o Sam Raimi também é o diretor da trilogia dos primeiros filmes do Homem-Aranha, o que mostra o quanto ele é muito importante para essa nova safra de filmes de super-heróis, né, que começou com o primeiro Homem de Ferro, né, e agora o Marvel Studios já tem aproximadamente 12 anos de carreira, é muito tempo mesmo que eles estão com essa produção, né, cinematográfica. Então nós temos que agradecer muito aos filmes que vieram antes do MCU. Muito especificamente, temos que agradecer aos filmes dos X-Men, né, que foram dirigidos pelo Bryan Singer, a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então, tiveram muitos outros filmes que eles ainda não estavam, digamos assim, interconectados com este universo de super-heróis da Marvel. Essa interconexão, ela começou com o primeiro Homem de Ferro. Os que vieram antes do primeiro Homem de Ferro, eles não necessariamente tinham um universo compartilhado. Era cada um no seu próprio universo. Então, é claro que eles faziam algumas piadas. Lembrando que o Homem-Aranha 2 tem uma coisa sensacional. Tem uma cena no Homem-Aranha 2 que ele faz uma menção ao Doutor Estranho. Vocês devem lembrar muito bem dessa cena, quando eles estão tentando batizar o Dr. Octopus. Então, fica subentendido que na realidade do Homem-Aranha do Tobey Maguire, existe um Doutor Estranho. E agora que estamos trabalhando a questão do multiverso, e como o que nós já assistimos do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, nós podemos basicamente dizer sim, existem outros Doutores Estranhos em outros universos, e que também existe um Doutor Estranho no universo do Tobey Maguire. O que significa que esse filme ele faz exatamente o que muito do que nós já assistimos nos trailers foi mostrado, que o multiverso ele de fato foi trabalhado, e consequentemente nós podemos ver que existem outras variantes do Doutor Estranho
E que o que mais me chamou a atenção é exatamente esse ponto. O filme ele já começa mostrando, de uma certa forma, a primeira variante. E também tem um foco muito interessante na personagem da América Chaves. Isso não é spoiler, ok? Isso só quer dizer basicamente que a América Chaves, que vocês já viram no trailer, que é aquela que cria a portagem, ela tem uma forte importância na narrativa desse filme. Mas voltando aos aspectos técnicos da questão de direção do Sam Raimi, o que eu acho muito legal é exatamente esse fator que ele traz os elementos nostálgicos que nós tanto gostamos nos primeiros filmes do Cabeça de Teia. E ainda assim, a melhor coisa que tem nesse filme é você ver o Sam Raimi sendo o que ele foi, o que consagrou ele como diretor, né, cult. Ou mais ou menos um diretor que trabalhou em filmes de baixo orçamento, porque é sério, se vocês assistirem Evil Dead, vocês vão ver, realmente é um filme muito de baixo orçamento. E ainda assim ele traz essa característica dele do gore, né, de trabalhar em um estilo que lembra muito um filme B de terror. E ele conseguiu trazer essa marca, deixar essa marca registrada nessa continuação do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É claro que, ao mesmo tempo que ele traz elementos que são muito tecnicamente de formas autorais do próprio diretor, de direitos autorais dele, existe, é claro, o fator de que ele está conectado com um universo compartilhado e, consequentemente, ele depende de outras histórias que já foram contadas no UCM, né? MCU. De uma certa forma, eu diria que esse filme é muito importante, pelo menos para vocês verem a questão do quão a protagonista da Elizabeth Olsen, né, da Feiticeira Escarlate, ela tem, digamos assim, uma forte interconexão com os eventos do WandaVision. Então eu diria que o WandaVision ele expande mais a questão da personalidade da Elizabeth Olsen e, de uma certa forma, mostra o quanto a Elizabeth Olsen, né, a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, ela, de uma certa forma, o que aconteceu nos eventos de Westview, né, dos eventos da série dela, vão ter um forte impacto na narrativa deste filme. Então nós podemos ver o quanto o Sam Raimi, de uma certa forma, ele também teve que trabalhar com o que já tinha sido apresentado antes. E o que eu acho fascinante é que o roteirista com quem ele trabalhou, ele também lidou com um desenho que muitos de vocês conhecem, que é o Rick and Morty. O roteirista de alguns episódios do Rick and Morty, ele trabalhou em parceria com o Sam Raimi nesse filme. E essa questão do multiverso é muito Rick and Morty. Além de, como eu falei, o Sam Raimi ele traz muitas referências que nós podemos ver em filmes como o Evil Dead, né? A questão, o próprio personagem do Bruce Campbell, né, que é o Ash, o protagonista de Evil Dead, ele faz uma participação especial nesse filme e tem até uma piada que tem uma ligação muito com os filmes do Evil Dead, que é destacada no filme. Parece que a questão de um livro de magia negra que exerce influência nas pessoas é quase um signo, que é basicamente a história do Evil Dead. A história do Evil Dead é um grupo de jovens que vai para uma cabana e eles entram em contato com um livro de magia obscura, né, que consequentemente vai afetando a vida deles. E é muito curioso porque o Darkhold, né, que é mencionado, eles mencionam o livro de Vishanti, que é o livro sagrado do Doutor Estranho, e mencionam o Darkhold. O Darkhold ele também é um ponto muito crucial nesse filme, essa questão desse livro obscuro. E é muito legal a gente ver que o Sam Raimi ele faz um paralelo com o Evil Dead, e ele traz isso nesse filme do Doutor Estranho. Literalmente, eu diria que esse filme é uma das primeiras tentativas do MCU de fazer uma coisa um tanto de não necessariamente de terror, mas de jump scare, né? E de um horror um pouco gore. Então existe essa tentativa
nesse filme e de trazer alguns elementos de horror gore. E eu diria que tem cenas muito pesadas para um filme da Marvel, com cenas até brutais, eu diria, com muito sangue. E nem eu acreditei que eu estava assistindo um filme do MCU. Eu disse, tem alguma coisa de novo nesse filme. E o que eu acho mais interessante é que o primeiro ato, ele tem toda essa vibe, como eu já disse anteriormente, o Sam Raimi é um diretor muito versátil, ele entende sobre histórias em quadrinhos, sobre filmes de super-herói. Ele traz essa vibe bem divertida de super-heróis que ele já tinha feito na direção do Homem-Aranha, no primeiro ato do filme. Só que no segundo ato, quando vai caminhando para o segundo ato, você sente uma quebra na narrativa muito forte, que eu disse, caramba, ele tá trazendo coisas de quando ele era diretor de filme trash de terror, para um filme de super-herói. Aí nessa hora eu disse, caramba, eles deram liberdade criativa para esse cara fazer o que ele gosta de fazer mesmo, por mais que ele esteja conectado com um roteiro que depende, e isso é muito, eu diria que é a parte triste, depende muito de outras histórias que já foram construídas pela Marvel. Embora eu achei que os eventos do What If fossem muito importantes para esse filme, eu diria que nem tanto, porém eu recomendo que vocês assistam o episódio do What If que fala como o Doutor Estranho, ao invés de perder as mãos, ele perdeu o coração. Esse episódio, ele resume muito da arrogância, prepotência do Doutor Estranho, não apenas no universo central, que se passa as histórias do MCU, mas também em outros universos. Então eu acredito que esse episódio, de fato, ele seja muito bom para vocês assistirem antes de assistir o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Apenas esse episódio, ele é excelente. Ele é um extra excepcional. E a série da WandaVision, de uma certa forma, eles são as melhores coisas que eu poderia recomendar para vocês antes de assistirem Doutor Estranho. Mas analisando, de uma certa forma, esse filme ele tem uma narrativa bem contida, no sentido, o começo, meio e fim é muito bem construído no roteiro. E essas duas recomendações é um extra para que vocês possam ir para o cinema sabendo um pouco mais da personalidade tanto do Doutor Estranho quanto da própria Wanda, que de uma certa forma os dois são muito relevantes na narrativa desse filme, certo? Tem um outro ponto que me chamou muito a atenção na questão da produção e também da direção do Sam Raimi nesse filme, também essa questão muito simbólica que ele faz de um determinado objeto, que é o relógio do Doutor Estranho, que já tinha sido apresentado no primeiro filme. Esse relógio ele retorna no segundo, e ele tem um aspecto muito interessante de como a gente lida com o tempo, de como a gente lida com os fragmentos do nosso passado, os traumas do nosso passado, e que a gente ainda vai criando uma relação de apego muito forte com isso. Em contrapartida, nós devemos aprender a seguir em frente e libertar-se desses fragmentos do passado. Então, eu senti essa mensagem muito contida na questão do significado que o relógio exerce na narrativa do filme. É algo que parece algo muito bobo, muito simples, mas tem uma forte conexão com o próprio personagem. Então, eu diria que o que o filme trouxe de extra, de fato, a América Chaves é um grande trunfo nesse filme. De fato, ela é muito importante para a narrativa. Porém, os personagens que de fato eu admito são muito bem trabalhados é o próprio Stephen Strange, né? O Benedict Cumberbatch está excelente no filme, mais uma vez. E a Elizabeth Olsen, ela entrega o que ela já tinha entregado de maravilhoso no WandaVision, ela entrega acho que muito mais nesse filme. E ela fez algumas coisas lá que eu vou deixar para falar no vídeo com spoilers, que eu adorei, assim. Mas eu acredito que, em parte, esse filme ele pode fazer com que muitas pessoas amem ou odeiem. Ou simplesmente ok, sabe? Não é nem bom nem ruim, é só um filme ok da Marvel. Porém, eu tô sentindo que essa nova fase do MCU, ela tá sendo pra mim algo muito interessante.
porque eu sinto que eles estão saindo muito da fórmula. Eu digo fórmula Marvel, que todos nós repetimos. Por quê? Porque se a gente pegar o primeiro Homem de Ferro, ele de fato é um filme bem pipoca, padrão, né? Que é comédia, ação. E esses dois elementos, a comédia e a ação, é algo que o MCU sabe fazer, e é o que de fato fez com que esse universo crescesse tanto no conhecimento popular de pessoas que que nunca leram nenhum quadrinho da Marvel e tornaram-se fãs assíduos da Marvel, e até agradou o público que já era leitores dos quadrinhos da Marvel de longa data. Agradou a gregos e troianos. Foi isso que o MCU fez. Então, eu gosto muito de saber que essa nova fase do MCU, ela tá sendo um ponto fora da curva. Porque eu tenho que aplaudir a coragem desse estúdio, eu tenho que aplaudir a coragem que a Disney está fazendo, exatamente por esse fator. Nem todos os filmes da Marvel precisam seguir a fórmula. Eles estão fazendo um exercício de vamos sair um pouco da zona de conforto e vamos trazer algo de novo para que as pessoas possam assistir. E eu estou sentindo que esse ponto fora da curva, até agora, tem 2 filmes para mim que estão mostrando ter uma, digamos assim, uma assinatura de diretor que está trazendo algo novo e ainda está amarrado à cronologia e também do poder que o Kevin Feige tem de controle desta empresa. Eu vou citar exatamente quais são os 2 filmes que eu acredito que são realmente um ponto fora da curva. De fato é o Doutor Estranho. Esse filme ele é um ponto fora da curva e eu diria que muito é no segundo e terceiro ato. E o segundo filme que eu também sinto que tem uma assinatura bem autoral é o filme da Chloe Zhao, né, que foi a ganhadora do Oscar por Nomadland, que é o Eternos. Eternos para mim também é um filme que ele é um ponto fora da curva. E eu sinto que esses 2 filmes do MCU, eles não estão sendo muito bem aceitos. A crítica de uma certa forma pesou muito forte, né? O público também, que já é acostumado com filmes do universo compartilhado da Marvel, tem feito críticas muito ácidas sobre esses 2 filmes. Só que o que mais faz eu gostar de Eternos, e eu diria que Eternos ele com certeza estaria no meu top 5 de filmes da Marvel. E eu tenho bons motivos para isso. Provavelmente é porque eu sou fã do Neil Gaiman. E ele escreveu, ele é o roteirista da HQ Eternos. E eu gosto muito desse conceito de deuses. Deuses que influenciaram o desenvolvimento da humanidade, e sem falar que esses deuses vieram de outros seres, né? Então tem toda uma analogia religiosa sobre o Deus criador, né? Com os anjos, os arcanjos que vieram para ajudar a humanidade a se desenvolver. Sem falar que também tem referências a outras mitologias em Eternos. E eu amo essa vibe. Mitologia é um assunto que eu amo de paixão. Eu gosto de estudar mitologia comparada. Então, pra mim, e sem falar que Eternos, ele tem duas características nesse filme que são muito corajosas. É o primeiro filme da Marvel que mostra uma cena de sexo. Então nós temos uma cena literalmente de sexo entre a Cersei e o Ikaris. Tudo bem que é claro que não é um sexo explícito, né? É soft, mas fica subentendido. E a Marvel nunca tinha feito algo tão corajoso, tão arriscado. Então, quando eu vi isso em Eternos, eu disse, tem uma coisa de diferente. E sem falar que, para aqueles que assistiram o final de Eternos, tem uma cena muito impactante com o Ikaris, que é um tema muito pesado de ser trabalhado num filme de super-heróis, que, pra mim, é muita coragem. Eu diria que se eu classificasse o filme mais corajoso do MCU, hoje em dia seria Eternos. E eu gostaria de ver mais disso. Mais desse aspecto corajoso, desse aspecto de trabalhar essa questão da mitologia dos personagens, né, desses autômatos que vieram para a Terra e influenciaram no desenvolvimento deles. Eu também gosto muito da mensagem que o Eternos fala sobre esses seres, esses celestiais que estão povoando os mundos, né? E eles fazem essa alegoria muito, muito bacana sobre o universo, né? Que o universo, as coisas elas morrem, aí dos restos mortais, novas galáxias são formadas, porque isso é um conceito cientificamente
digamos assim, cientificamente aceito, de que o nosso sistema solar ele só existe por causa de um grande sol que morreu há muito tempo e os gestos deste grande sol foi o que formou a nossa galáxia, né? Então nós somos literalmente poeira de uma estrela. Então é algo muito legal a gente ver esse aspecto que o Eternos trabalha, né? Sobre o que os celestiais fazem povoando o universo. É uma coisa muito nova, eu gostei dessa proposta que eles fazem, e que os Eternos eles apenas vieram para a Terra com o intuito de fazer com que os seres humanos se desenvolvessem ao ponto de que um celestial fosse construído. Então eles literalmente estão farmando o universo. É algo que assim, é algo de novo, é algo assim, é muito bom ver a Marvel sair dessa zona de conforto. Então, eu tenho que fazer uma análise crítica sobre Eternos, porque é um filme que vale muito a pena ser analisado. Então eu sinto que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele também é um ponto fora da curva. Além dele trabalhar coisas que os fãs vão adorar, e eu vou falar sobre isso no vídeo com spoilers, ele traz uma assinatura autoral do Sam Raimi, e ainda assim você sente que ele ainda está amarrado à cronologia da Marvel. Então, se vocês querem ver algo de novo, inovador, vocês vão com a mente limpa, com a mente tranquila, e vocês com certeza vão aproveitar bastante esse filme. Porém, eu já vou avisando, esse não é um filme padrão do MCU, o que pode fazer muitas pessoas desgostarem valendo. Eu sinto que ele tem um potencial também de ser um filme muito odiado, porque ele traz umas propostas muito novas sobre a narrativa e também sobre a direção. Bom, gente, esta é a minha análise crítica sem spoilers. Então, antes de encerrarmos o vídeo, eu vou pedir para que vocês joguem um like aqui e cliquem no sininho, se inscrevam no canal, porque assim o algoritmo vai entender que eu estou produzindo conteúdo para vocês falando sobre cinema, literatura e quadrinhos. Então, fiquem aguardando, porque o próximo vídeo vai ser com spoilers. E mais uma vez, se você não tem problema com spoilers, pode assistir à vontade. Porém, se você ainda não assistiu o filme, eu diria que a experiência de falar sobre os eventos com spoilers vai ser muito mais gratificante para vocês após terem o privilégio de assistir esse filme, porque eu vou lhe dizer, em questão de inovação, mais uma vez de coragem, de sair da zona de conforto, Doutor Estranho, para mim, ele cumpre esse papel, assim como Eternos fez a mesma coisa. Então, um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo com spoilers. Até mais!